falo com vocês mais uma semana, geografando, é claro, com o professor Anderson Batalha. E hoje nós vamos dar continuidade sobre essa fragmentação do continente africano, exatamente. Essa fragmentação do continente africano, nós vamos falar hoje sobre a África subsaariana, sobre aquele território ali do Sahel, que é a divisão entre essas duas classificações. E é claro, falar sobre ele, o chifre da África, que é bem interessante a gente questionar, a gente estudar, a gente buscar um pouco sobre essa regionalização, tá certo? Quem gostou, é claro, dá um like, dá um joinha, inscreve no canal, comenta, faz pergunta, que é importante para o nosso canal e também para a geografia, tá bom? Gente, a região, deixa eu colocar aqui esse marca-textozinho aqui, bacana, deixa eu olhar aqui, aqui achei, vamos lá. A África subsaariana é os países que estão ao sul do deserto do Saara. Então, todos os países que estão ao sul desse território é conhecido de África subsaariana, exatamente. Então, essa África subsaariana, nessa divisão territorial subsaariana, nós temos aqui todos os países, aqui, ó, aqui nós temos o deserto do Saara, então todos os países aqui abaixo está de verde, conhecido como África subsaariana, ou antigamente chamada de África Negra, exatamente, um nome não tão bonito, né? Porque é uma criminalidade, usa como se fosse um racismo, África Negra, porque tem 80% dessa população, grande parte dela é de negros, tá? Aqui em cima nós temos a África Branca, claro, grande maioria por brancos, tá? Mais conhecida então, hoje, a gente tem o nome como África Setentrional, e a África subsaariana são os países que estão abaixo, ao sul do deserto do Saara. Então o deserto do Saara serve como um limite, uma divisão territorial, um limite territorial aí entre a África Setentrional e a África subsaariana. Então 80% dessa população se encontra nesse continente aqui, nesse pedaço do continente da África subsaariana, desculpa. As religiões predominantes lá ainda é o cristianismo, né? Islamismo, os muçulmanos, né? Porém há uma disputa muito grande entre cristianismo e o islamismo muçulmano, principalmente na região da Nigéria, que não é muito amigável essas ideologias religiosas, tá? Apresentam os mais baixos índices de qualidade de vida da população, que é o IDH. Para vocês terem uma ideia, o último dado de 2017, né, os 38 países, dentre 38 países do mundo, ó, 38 países do mundo com as menores baixas de índice de DH, de qualidade de vida, 32 desses países está localizado aqui no continente africano, especificamente na África subsaariana, né? Então há uma desigualdade muito grande, é um processo muito grande de desigualdade desde o período da escravização dessa humanidade. Por isso que eu digo sempre que eu não sou descendente de escravo, eu sou descendente dos seres humanos que foram escravizados. Exatamente, nós somos descendentes, principalmente os brasileiros, que tivemos uma grande levada de milhões de africanos vieram aqui, tiveram a migração forçada, né, foram vendidos na realidade por traficantes, né, de seres humanos. Trouxeram essas pessoas forçadas, venderam os africanos aqui para que pudessem participar, trabalhar como os escravos, principalmente aqui na lavoura da cana-de-açúcar, né, na cana-de-açúcar, naquela época aí no início das colonizações, também da colonização brasileira. Então ficou, né, herdado essa desigualdade. Principalmente depois nós tivemos o neocolonialismo, pós aí a Revolução Industrial, as potências, as petrópoles europeias adentraram no continente africano, é por isso que nós vemos essa regionalização como se fosse aqui feita com uma régua bem certinha, tá? Alguns bem certinhos países divididos, e aí eles tiraram as riquezas, criaram mais ainda essa desigualdade. Então, essa desigualdade é muito forte, por isso que há muitos conflitos civis nesse continente, né? Por questões religiosas, por questões econômicas. Vocês terem uma ideia, há pessoas que não têm acesso nem à água potável, não têm acesso ao que comer, morrem de fome. Os piores índices de desigualdade está, infelizmente, no continente africano. E a gente tem que estudar um pouco sobre esse continente para a gente entender o porquê essa desigualdade é absurda, tá? Ainda, principalmente, as questões das epidemias, como a própria AIDS é fortíssimo
nesse continente entre a população, né? E é bom depois até recomendar, eu vou até recomendar para vocês o filme Menino que Descobriu o Vento, tem diversos outros filmes aí que retrata o sofrimento de verdade, né? A história, a realidade desse povo, que é claro, não é só sofrimento, é uma cultura belíssima, né? Mas a gente tem que retratar e também se apegar um pouco a isso, se ver vendo essas desigualdades, tá certo? Falando sobre o Sahel, que nada mais é do que uma faixa de transição, tá, desse continente, engloba aí em torno de 13 países, entre eles a Nigéria, vou colocar aqui para vocês, ó, isso, entre eles a Nigéria, Senegal, Sudão, Etiópia, Mali, Mauritânia, então vários países aqui, 13 países estão nessa faixa de transição. E que é uma faixa de transição? Parte norte eu tenho a África setentrional, parte sul eu tenho a África subsaariana, esse meio aí eu tenho o deserto do Saara, e aí eu tenho essa muralha verde que está aí barrando, segurando aí o deserto do Saara de invadir e tomar todo esse território. Apesar que o deserto do Saara já está invadindo, já está acontecendo a desertificação. Que é o desertificação? Uma área que tem uma pequena mata, como estepes, alguns arbustos, estão virando deserto. Isso por conta da escassez de chuva. Lógico, claro, evidente que a densidade demográfica dessa região, e o que é a densidade demográfica, professor? O quantitativo de pessoas nessa região aqui é pouco. Por que é pouco, professor? Por conta da escassez de água. Até mesmo a criação na pecuária, a criação de animais, é uma criação nômade, né? Eles vão aí de um canto a outro, tentando procurar água, tentando criar seus animais como antigamente. Então é uma faixa aí de transição, apesar que há muitos conflitos aqui nessa faixa de transição. Então nós temos aqui uma área verde de 15 km de largura por 7.000 km de comprimento. Então pega aí, ó, todo esse pedacinho, e é bem interessante vocês pesquisarem também na internet, como eu tirei essa foto no Google, é bom vocês pesquisarem na internet um pouco sobre essa divisão territorial, tá, entre esse continente belíssimo, onde pesquisadores dizem que da humanidade surge no continente africano. Então devemos dar um pouco mais de valor. Então Sahel é essa faixa de transição. Já o chifre da África, tá aqui, ó, o chifre da África. Estou falando desse chifre do boi não, tá? Estou falando desse chifre aqui, ó. Chifre da África é esse pedacinho aqui, ó. Está entre o Oceano Índico, o Mar Vermelho. É uma das áreas com maiores índices de pobreza do continente africano, tá? É uma área onde sofre bastante com a fome, com a desigualdade. É uma área que sofre até com a questão do pirata, piratas. Nessa região aqui, principalmente aqui na região da Somália, alguns piratas adentram nesse território aí, buscando furtar algumas coisas para vender, para comprar armas e fortalecer as suas tribos, as suas, como eu posso dizer, não vou dizer aqui, as suas organizações dentro desse território. E aí nós temos em torno, peraí, deixa eu voltar aqui, tá? Em torno desse território, antes de nós acabarmos a aula, eu coloquei aqui o São Francisco, mas é bom que você já está terminando, né? Mas o chifre da África, ele tem em torno de 13 países, tá? 4 países, desculpa, entre eles a Somália, tá? É o mais índice de pobreza da população do continente africano, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo, eu espero que vocês tenham aí colocado na mente de vocês que o continente africano é belíssimo, não é só esse sofrimento, mas lembrando que antes de terminar a aula, divulguem a nossa cidade de Almeida Gouveia com a maior extensão de cânions de São Francisco do Brasil. Desde já agradeço a todos, uma ótima aula, um ótimo início de semana, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus. Fui!